Olá! Este é o quarto e último vídeo que compõe uma seleção de pontos que foram levantados para discussão no capítulo 5 do e-book intitulado Aprendizes Surdos e escrita em L2, Reflexões Teóricas e Práticas. A discussão trazida aqui neste vídeo aborda aspectos relativos à denominação oralizado, que costuma ser usada para distinguir aprendizes surdos em termos de proficiência na língua oral, usada pela comunidade ouvinte. Mas o que e o quanto as denominações oralizado e não oralizado podem informar? Ou seja, o que essa distinção não gradiente significa em termos de conhecimento e de uso de um sistema linguístico. Primeiro, vejamos algumas características concernentes ao processo de oralização de crianças surdas. Podemos dizer que é um processo custoso e complexo, que leva tempo para que vários elementos linguísticos de diferentes dimensões sejam desenvolvidos, tais como elementos de dimensões anatômicas ou mínimas, como os fonemas, de dimensões complexas, que requerem combinações de elementos mínimos para formarem elementos maiores, como as sílabas, os morfemas, as palavras, as sentenças, até os enunciados, e ainda as diferentes dimensões contextuais em que essas combinações são articuladas para então significarem. Estão em jogo, no processo de oralização, exigências perceptuais e interacionais que se apresentam pouco ou nada acessíveis às crianças surdas. Bem, há de fato surdos que falam português, no entanto, se deve considerar que, além de as ações familiares conjugadas à de oralização, há de se pensar também que há níveis de oralização e não apenas um a ser atingido. Investigações indicam que, em termos de desenvolvimento da consciência de que as línguas se constituem de elementos mínimos que se combinam para significar, o que seria aí a consciência fonológica, nesse sentido, a oralização pode apresentar benefícios como para a iniciação ao processo de aprendizagem de escrita. No entanto, em termos aquisicionais, ou de emergência de um sistema linguístico, com suas restrições gramaticais e semânticas, o processo de oralização não parece ser suficiente. Oralizar palavras de uma língua não é igual ou suficiente para que se defina um usuário de uma língua. Então, pensar em termos de níveis de oralização parece ser mais produtivo para que professores e pesquisadores procedam de forma mais acurada em suas atividades com a população surda. Podemos refletir ainda sobre a relação oralização e leitura labial. Ainda que alguns surdos consigam desenvolver altos níveis de oralização e de proficiência linguística, a atividade de leitura labial se mostra limitada. As informações linguísticas que a população ouvinte oferece quando fala, isto é, movimentos labiais, faciais e gestuais, não sonoros, portanto, são recebidas pelos surdos via canal perceptual da visão e apresentam velocidade e intensidade variáveis e não permitem identificação integral dos padrões construcionais que constituem a língua oral, como é o caso do português. Pensemos em uma situação com a população ouvinte.
Enquanto ouvintes que são falantes não nativos de uma língua estrangeira oral poderiam compreender ao fazerem leitura labial de um nativo dessa língua, ainda que tenham alcançado alto nível de proficiência. Ou ainda, outra situação em que o falante nativo de sua própria língua, o quanto ele pode compreender via leitura labial de um outro nativo da mesma língua. Faça o teste. Assista a um filme ou a um programa de TV sem som. Estudos indicam que o percentual de compreensão alcançado pela leitura labial é bem baixo. Bem, as minhas investigações até agora têm demonstrado que aqueles surdos identificados como oralizados apenas, sem distinção de nível, apresentam, em sua maioria, inconsistências na fala e na escrita, do mesmo tipo daqueles que se identificam como não oralizados. Então, supor que surdos oralizados têm todos eles a capacidade de falar e de escrever em português e ainda fazerem leitura labial, parece um equívoco. As divergências na representação cognitiva do português, observadas na fala e na escrita, podem ser decorrentes de perdas perceptuais de elementos linguísticos, por exemplo, em fronteiras de palavras, que se conectam durante a enunciação de nativos. Bem, mais uma vez, eu insisto na necessidade de um olhar mais cauteloso sobre as práticas de oralização e de leitura labial, pois elas podem contribuir para um armazenamento de padrões construcionais divergentes, né, da constituição do português, já que o input seria percebido com muitas lacunas, além de dar uma impressão distorcida à comunidade escolar e à sociedade em geral sobre as condições de percepção e de produção que os surdos são capazes de fazer. Bem, eu sou a professora Lia Abrantes e eu fico por aqui. Até a próxima.